sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje teremos mais uma aula de redação e nós vamos dar continuidade ao conteúdo de entrevista. Então, abra um livro de língua portuguesa na página 310 e vamos começar. Na aula passada foi lido um texto que é uma entrevista com a escritora e ilustradora Lúcia Iratsuka. Nessa entrevista, concedida à jornalista Gabriela Romeu, do jornal Folha de São Paulo, Lúcia fala sobre um dos seus personagens, o monstrinho Muli, e explica como cria suas histórias. Na página 310, ficou pendente a correção da atividade de Desvendando os Segredos do Texto. Antes de iniciarmos a correção, vamos ler o que tem no Aprenda Mais. Aprenda Mais. Observe que essa entrevista é antecedida por um texto introdutório, recurso muito comum nesse gênero textual. A função desse texto é apresentar ao leitor informações sobre o entrevistado, como vida e obra, e introduzir o tema da entrevista. Esse início é importante, portanto, para contextualizar o público e mostrar por que o entrevistado é uma referência no tema. Após a introdução, vem a entrevista propriamente dita, organizada por meio de perguntas feitas pelo entrevistador e das respostas dadas pelo entrevistado. Agora vamos iniciar a correção. Desvendando os segredos do texto. Primeira questão. Observando atentamente o texto, podemos dizer que ela está dividida em dois blocos. Quais são? Uma introdução, em que a jornalista apresenta ao leitor quem é sua entrevistada, e uma seção de perguntas e respostas. Segunda questão. Transcreva do texto uma saudação com sentido negativo. A saudação com sentido negativo, mal-vindos. Terceira questão. Qual seria a saudação com sentido positivo correspondente à que você transcreveu acima? A saudação que é contrária à resposta da segunda questão é a seguinte: sejam bem-vindos. Quarta questão. A autora da entrevista apresenta o personagem Muli como um monstrinho, mas que tem uma qualidade. Qual é? Ele é bom em dar cambalhotas. Quinta questão. Transcreva do segundo parágrafo do texto a oração utilizada pela jornalista para falar diretamente com seus leitores. A saudação utilizada pela jornalista para falar diretamente com seus leitores é "Vejam só". Sexta questão. Na entrevista, Lúcia relembra sua mãe e suas irmãs, e essa lembrança lhe sugere uma onomatopeia. Transcreva do texto essa onomatopeia e explique o que ela significa. A onomatopeia que o autor se refere é tec, tec, tec. É o som da máquina de costura que a mãe dela usava para produzir roupas para ela e suas irmãs. Sétima questão. Leia o trecho a seguir e responda às questões. Percebi que onde existe um sentimento, tem uma história, e pode ser algo muito simples. Um passeio desejado que não aconteceu, uma nova descoberta, um cachorro que sumiu. Aí já tem um monte de sentimentos e ideias para histórias. Vou tentando imaginar como um personagem se sente diante de uma situação e vou construindo a narrativa. Criar é algo acessível para todo mundo e é muito gostoso. Letra A.
Nesse trecho, Lúcia Iratsuka expõe sua opinião sobre o ato de criar. Transcreva essa opinião. A opinião de Lúcia é a seguinte: criar é algo acessível para todo mundo e é algo muito gostoso. Letra B. Apresentar opiniões significa defender pontos de vista. Argumentar. Qual é o argumento que ela utiliza para explicar a origem das narrativas? Para ela, toda história tem origem em sentimentos. 8ª questão. Na entrevista, Lúcia conta que, quando criança, enviou uma história ilustrada para um concurso no Japão, mas não foi premiada. Apesar disso, os organizadores lhe enviaram uma carta com palavras de incentivo. Escreva um argumento que eles possivelmente usaram para incentivá-la. Essa questão é uma questão pessoal, mas como sugestão, vocês podem colocar como resposta: você tem muito talento, por isso deve continuar produzindo. Agora que vocês entenderam um pouco mais sobre o gênero textual em entrevista, vocês deverão fazer a atividade das páginas 319 a 321. Essa atividade é uma produção textual. Então, sigam o planejamento que a atividade propõe e até a próxima aula.